Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui na programação dos 10 anos do Ponto de Memória do Bairro da Terra Firme e hoje com um convidado muito especial. Hoje nós estamos com o arquiteto José Freire e um dos idealizadores do projeto do campus de pesquisa do Museu Paraense Emílio Gueldi. Então, nós vamos apresentá-lo e ele vai depois mostrar para vocês como é que foi isso, como é que ele chegou a fazer, a se conectar, né, com o Museu Paraense Emílio Gueldi e com o CNPq à época. Então, arquiteto José Freire, muito grata por sua participação nesse momento tão especial aqui do Ponto de Memória da Terra Firme. Pode se apresentar e pode falar aqui para os participantes aqui do YouTube. Boa tarde, é um prazer estar com vocês, com a professora Helena e com a Ana. Vou falar algumas coisas sobre esse projeto. Esse projeto ele foi contratado através de uma licitação pública em 1977, uma licitação feita pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, foi feita uma licitação para contratar um projeto para implantar aquilo que na época se chamava o Centro de Pesquisa do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa, né? Assim que ele era chamado inicialmente. Então, esse projeto ele foi feito, ele é um terreno que eu vou mostrar depois para vocês, é um terreno bastante grande ali na perimetral. Esse terreno ele se conecta com duas áreas de ensino e pesquisa importantes de Belém e da Amazônia, que de um lado é a Embrapa, e no outro lado é a antiga FICAP, hoje UFRA, Universidade Rural da Amazônia. Então, essas duas instituições têm uma conexão direta com essa área, e um pouco mais adiante nós temos o campo da Universidade Federal do Pará, né? Esse projeto ele foi feito inicialmente de uma forma que todos os prédios, agora eu vou tentar mostrar a planta, ele foi feito de forma o terreno fica na perimetral, né? Uma área tem a Embrapa e aqui na outra área tem a Universidade Federal Rural da Amazônia. E ele foi feito um projeto de vários prédios nesse campus que seriam construídos ao mesmo tempo. Então, nós fizemos um projeto em concreto pré-moldado e esse projeto previa a construção, inicialmente aqui, de uma fábrica que produziria as peças, todas as peças desse prédio, né? Então, ela produziria as fundações, os pilares, as vigas, né? Isso seria feito dessa maneira. Ocorre que, na época, o CNPq não conseguiu, quando foi licitar a obra, de ter o recurso para fazer todos os prédios. Então, não valia a pena fazer um projeto pré-moldado, porque ele só seria viável economicamente se pudesse ser construído todo ao mesmo tempo. Então, nós fizemos, à época, uma outra proposta, né, que foi aprovada pelo CNPq, que seria fazer uma estrutura em metal, uma estrutura metálica de vigas e pilares e cobertura em metal, tá? De forma que essa estrutura ela poderia, como foi, ser produzida fora do campus e vir apenas para ser montada. Então, cada pavilhão desse era montado em uma semana a estrutura e a cobertura, então já se podia trabalhar nessas áreas cobertas. E assim, dessa maneira, foi construída a chamada primeira etapa, né? Que era o recurso que tinha. Isso já na década já em 80, 83, começaram as obras e começaram a ser implantados os prédios construídos muito rapidamente dessa maneira. Nesse momento, ele passou também a fazer parte do museu, o convênio o museu era do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? E o museu esse campus passou a ser chamado de Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Gueldi. De maneira que ele teve uma segunda etapa muito importante de obra, que foi em 84, quando
o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Museu e o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia fizeram um convênio com o Banco Mundial. Então, o Banco Mundial contratou, nessa época, através de uma licitação apropriada de acordo com a legislação deles, nos contratou para fazer o que seria a segunda etapa do campus do museu, né? Do campo de pesquisa do museu, toda a parte de infraestrutura do Parque Zoobotânico, aqui entre a Gentil e a Magalhães Barata, na área urbana de Belém, e também a implantação e ampliação de 3 campi do Instituto Nacional de Pesquisa em Manaus, que é o Aleixo 1, o Aleixo 2 e o Aleixo 3. Né? E nós passamos, acho que mais ou menos, mais de um ano trabalhando nesses projetos, porque eles corriam mais ou menos juntos. Né? E, na época, foi então feito o projeto de toda a segunda etapa do campus, né? De forma que ele ficou, vamos dizer assim, praticamente pronto. Né? Assim como foi feita a infraestrutura do Parque Zoobotânico do museu, e também começaram as obras dos campos do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia em Manaus. Né? Essa foi uma experiência importante, porque foi uma experiência que se implantou em 2 etapas, uma área muito, muito grande de ensino e pesquisa aqui em Belém, né? E também pelo seguinte, porque esse campus ele foi assim uma terceira experiência aqui em Belém, no Pará, né? Também de implantação de um campus de pesquisa, de ensino e pesquisa. Nós trabalhamos na implantação do campus da Universidade Federal do Pará desde 1976, mais ou menos, pelo menos até 2004, quando nós nos aposentamos, quando eu me aposentei, né? E fizemos também o plano diretor de implantação do campus da Faculdade de Ciências Agrárias, na época, hoje UFRA, né? E que também começou a ser implantado dessa maneira. E esse campus ele era bem menor que os outros em área, mas ele tinha uma densidade maior de construções, que é um maior número de construções por metro quadrado, e também foi importante porque ele foi implantado praticamente 2 vezes. Eu acredito que as únicas obras que houveram depois foram de ampliação de alguns blocos e a construção de um auditório que acabou sendo feito um pouco menor do que a ideia inicial, também por uma questão de contingência de disponibilidade de recursos. Né? Então, essa foi uma experiência importante e fechou mais ou menos aquele anel ali da perimetral, que começa a universidade, né? Depois já entra um pouco na área da UFRA, vem o campus de pesquisa do Museu Paraense Emílio Gueldi, e depois vem a Embrapa. Né? Quer dizer, é um cinturão verde ali que serve de barreira para a cidade, porque também é o limite da primeira légua patrimonial da cidade. Né? E, além disso, é uma área verde muito importante para a cidade, porque ela está perto da grande densidade de ocupação urbana, mas representa assim, uma capacidade grande. Outra coisa importante desse cinturão é também que ele margeia com o Rio Guamá. Então, apenas esse campus aqui do museu não tem uma ligação com o rio, mas a área da universidade e da UFRA tem ligação e uma parte também da Embrapa ligação com o Rio Guamá. É importante também esse projeto, ele foi importante na época, porque ele implantou algumas tecnologias de construção. Essa experiência de estrutura metálica, usar a estrutura metálica junto com outras tecnologias mais tradicionais, quer dizer, uma tecnologia mais nova com tecnologias mais tradicionais, foi uma coisa de muito... deu certo, né? E hoje, por exemplo, já se usa muito aqui essa tecnologia de estrutura metálica, alvenaria, concreto. Né? Nós usamos muita madeira no campus, alguns forros, também a parte de esquadrias, mas hoje, provavelmente, essas soluções elas teriam a mesma base, mas teriam
materiais diferentes, materiais melhores que hoje existem para serem colocados, né? Menos uso de madeira, porque também por uma questão de se ter assim, um cuidado maior com a utilização da madeira, né? E também o uso de alguns outros elementos, como o alumínio, que poderia, e o PVC, elementos que hoje estão disponíveis no mercado e que naquela época, 30 e poucos anos atrás, não estavam, né? Mas foi uma experiência importante que marcou uma época de mudança de tecnologia de construção aqui em Belém. Isso seria assim, uma colocação geral sobre o campus. Isso é muito importante para os funcionários que não sabem essa história. Por exemplo, a gente pensa que aquela construção tradicional, não é? Então, eu gostaria de saber quem era o diretor à época, se você tinha o contato direto com ele, com o diretor do museu, tinha o contato Olha, na direto? primeira etapa, uma parte da primeira etapa, do primeiro projeto, quando nós começamos o projeto em 77, 78, eu não lembro exatamente quem era o diretor do museu, porque a nossa relação ela era Era o muito mais Escaf, com o né? pessoal do CNPq, né, do que com o pessoal do museu. Até porque o projeto era só do campus, não estava envolvido ainda diretamente o museu, tá? Porque o projeto era do CNPq, né? Na época era o campo de pesquisa do CNPq. Quando veio já na segunda etapa, na segunda etapa de projeto, pelo que eu me lembro, eu acho que o ministro da Ciência e Tecnologia, eu não sei se era o professor Aloysio Chaves, que tinha sido reitor da Universidade Federal do Pará, tá? E o diretor do museu era o professor José Seixas Lourenço, né? Então, aqui foi quando nós começamos a fazer o projeto, porque é o seguinte, uma coisa interessante é o seguinte, a coisa começou, essa segunda etapa de trabalho, ela começou pelo museu, né? Ela começou pelo museu. Eu lembro bem que nós passamos uma vez um dia todo lá montando os projetos dentro daquela área da biblioteca, no campo de pesquisa, montando os projetos para uma visita do pessoal do Ministério que vinha em Belém, do Ministério de Ciência e Tecnologia, para ver os projetos, que era na época que o museu estava pleiteando recursos para completar o campus, né? Então, nessa época, o Seixas Lourenço era o diretor do museu, né? Eu me lembro bem isso. Essa consolidação de recursos, ela saiu algum tempo depois, já nesse convênio com o Banco Mundial. Mas quando nós fizemos essas exposições com o pessoal do Ministério de Ciência e Tecnologia, ainda não existia o convênio com o Banco Mundial. O que existia era um pleito do museu para esse Emílio Gueldi, para construir a segunda etapa do campus e conseguir recursos para melhorar a infraestrutura do Parque Zoobotânico. Esse era o pleito. Quando foi feito o convênio com o Banco Mundial, parece até que as coisas começam a dar certo às vezes. A gente às vezes diz que Deus ajuda, eu acho que até é verdade. Porque nessa época, quem começou a negociar os recursos com o Banco Mundial já foi o INPA em Manaus. O INPA que começou a negociação de recursos, né? Depois o museu entrou também, e o Ministério também, porque as duas instituições são ligadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, né? E o professor Seixas Lourenço estava começando a administração dele como diretor do INPA, né? Ele saiu daqui do museu e foi ser diretor do INPA. E depois ele foi ser reitor da Universidade Federal do Pará. Quer dizer, ele teve uma sequência de trabalho, né? Começou aqui, começou no museu, né? Depois foi para o INPA, e do INPA ele já conseguiu se eleger reitor da universidade. Então, nesse momento é que surgiu a possibilidade do financiamento, não, dos recursos do Banco Mundial para essas obras que eram significativas, porque no Parque Zoobotânico era fazer toda a parte de rede de água fria, rede de esgoto, alguns prédios também foram melhorados, a parte de iluminação externa, iluminação daquelas vias internas. Lá em Manaus, o Aleixo 1, entraram novos blocos para as partes de biblioteca de animais, de vegetais, né?
vertebrados e invertebrados, como tinha aqui, né? E esse aqui, entrar aqui no parque, entraram a complementação dos prédios, com exceção do auditório, que foi já bem depois que esse auditório foi feito, né? Mas isso aí teve mais ou menos essa sequência, né? E até houve essa coincidência da primeira negociação aqui de ampliação ainda com o Ministério da Ciência e Tecnologia de Ampliação, era o Seixas Lourenço que estava na diretoria do museu, né? Na segunda etapa, eu não lembro exatamente quem estava, mas eu lembro que, porque a nossa relação era com o pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia, com a equipe do museu, né? Com a equipe do INPA em Manaus, né? Então, aqui eu me relacionava muito mais com a parte de engenharia, arquitetura, o setor de engenharia do museu, assim como lá em Manaus, né? E esse foi um trabalho porque fechou. Ele realmente teve um fim, né? Teve um fim. Olha, após o doutor Lourenço, foi o ano que eu entrei, foi 82, ele estava saindo, o doutor Lourenço. E aí quem assumiu foi o doutor Guilherme Della Penha. Aí ele que fez esse contato com o Banco Mundial. Foi. Então, né? Eu isso. Muito na universidade. Isso. Então, eu quero lhe contar agora que vocês fizeram esse projeto, né? Tão importante. E aí, o que aconteceu depois ali dentro daquele campus de pesquisa? Porque além da pesquisa ter ido do Parque Zoobotânico, ter ido para lá, para a Terra Firme, né? Que lá dentro do parque estava arqueologia, estava antropologia, a ciência da terra, então todo esse material da botânica foi para lá, para o campus onde você colaborou muito com essa história. Então, esse material todo se transportou, né? E aí, o que aconteceu? Essa relação do museu ali com a comunidade da Terra Firme. Porque surge esse campus de pesquisa, a comunidade da Terra Firme, porque do lado, como você falou, tem a pesquisa, tem a Embrapa, tem o museu, tem a UFRA, tem a Federal, né? E desse outro lado aqui está a comunidade da Terra Firme. Então, eles queriam saber, nessa época, em 84, 85, mas o que é esse prédio aqui? O que é esse campus do museu, né? Então, o doutor Guilherme de la Penha, ele me conhecia lá do parque, porque eu dava aula no parque, recebia as escolas, eu era aquela professora que fazia a visita da escola. Então, o que aconteceu? Ele achou que eu poderia coordenar um projeto junto à comunidade lá da Terra Firme, dentro do campo de pesquisa que você projetou. E muito bem, graças a Deus. E aí, o que acontece? Eu vou apresentar agora para você, eu vou apresentar para você o que foi que nós fizemos lá dentro, para você saber essa historinha lá do campo de pesquisa. Deixa eu apresentar aqui. Então, a relação do campo de pesquisa do museu e a comunidade da Terra Firme, né? E aí, o que acontece? Essa é a frente do campus de pesquisa, em que o nosso arquiteto premiado, José Freire, colaborou com esse espaço físico tão importante do Museu Guild. E aqui dentro surgem as primeiras visitas da comunidade aí da Terra Firme. Eles queriam conhecer a Terra Firme. Então, aqui está a dona Maria Francisca, que é a Chicona, e a dona Francisca Rosa, que é a Chiquinha, moradoras, lideranças lá da Terra Firme. Então, as primeiras ações dentro desse campo de pesquisa foi a alimentação saudável, que era uma oficina usando a multimistura. Então, foram os primeiros passos, a comunidade conhecendo esse campo de pesquisa e de que forma poderia se aproximar mais com a comunidade, por meio de oficinas. Então, aqui, essa liderança comunitária aqui é a dona Nessi, e ela está fazendo a parte de oficina de alimentação saudável com as crianças lá do Centro Comunitário Bom Jesus. E aqui não sei se o professor Freire
conhece ou conheceu, mas é a Associação dos Servidores lá do CNPq, a ASCOM, em que os funcionários podem utilizar. Aqui tem uma piscina, tem esse local aqui em que as pessoas se reúnem, e aqui é o momento da alimentação saudável. E aí, dentro desse campo de pesquisa, nós tivemos apresentação de vídeos, saiu no jornal do museu, no Destaque Amazônia, sobre esse trabalho. E aí, aqui, mais um momento da oficina da alimentação saudável. E aqui o que eu quero apresentar para vocês são os conselheiros do Ponto de Memória, que após todo esse trabalho de mais de 30 anos dentro desse campo de pesquisa, foi possível sair um ponto de memória. Então, aqui na Terra Firme, o ponto de memória da Terra Firme, ele representa a região norte, né, representa a história e a memória da Terra Firme. Então, aqui está o seu João Batista, aqui sou eu, conselheira também, Dona Sâmia, seu José Maria, Jéssica Santos, Dona Francisca Chiquinha, Maria Francisca Chicona e a Dona Madalena. Essas pessoas são voluntárias desse projeto Ponto de Memória e que estamos esse ano comemorando os 10 anos. Então, já foram vários momentos. E aqui, professor Zé Freire, começa realmente essa visita para conhecer o que foi que esse arquiteto elaborou lá para o campo de pesquisa na Terra Firme. Então, aqui são as crianças nas primeiras visitas, lá em 85. E aqui já é o lançamento de um jornal, após esse tempo todo que saiu contando essa história. E aqui, lá no Parque Zoobotânico, a dona Chicona, Carlota, Madalena, Dona Chiquinha e eu estamos mostrando a cartilha que conta essa história e o cartaz da exposição Terra Firme de Tudo Um Pouco, que foi inaugurada aqui na paróquia São Domingos de Gusmão, lá na Terra Firme, na Praça Olavo Bilac. A exposição foi em janeiro de 2010, dia 12 de janeiro, que foi lançada, e essa exposição percorre o bairro da Terra Firme, ela é itinerante. E o que mais é que nós fizemos ali no campo de pesquisa? Aqui você pode ver que no muro do museu as pessoas jogavam muito lixo, né? Então, para transformar isso, o museu liberou mais de 30 mudas e a comunidade assumiu. Então, nós fizemos mutirão e foi criado o jardim comunitário. E aqui são várias coisas que já aconteceram lá no campo de pesquisa e na residência das pessoas que moram ali na perimetral, com essa intenção de contar a história, a memória do bairro. E tudo veio daí do campo de pesquisa. Então, aqui nós temos a senhora Antônia, que ela é do Museu da Favela, lá do Pavãozinho Cantagalo, do Rio de Janeiro, e a Joelma, diretora da Escola Estadual Mário Barbosa. Elas estão aqui colocando um quadro lá do Cantagalo, aqui na Escola Mário Barbosa. E aqui, momento de uma roda de memória e vários cursos que a gente vem desenvolvendo nesse tempo todo. Aqui, esse mini curso de Educação Ambiental Aplicada à Pesca, que a Ana Carla, que está aqui nos bastidores, é que ministrou. Essa oficina de jardinagem aquática é uma parceria, na verdade, entre o museu e a UFRA, porque a Ana Carla é estudante de engenharia de pesca da UFRA, então a gente vem desenvolvendo várias atividades. E aqui alguns momentos em que a comunidade está conhecendo o bairro, saindo de lá, do campo de pesquisa, e indo até o Tucunduba. E aqui também outros momentos do ponto de memória, rodas de memória, que sempre nós realizamos à noite na comunidade, oficina de alimentação saudável, levando para outras instituições. Aqui é uma roda de memória na comunidade São Guido, na Terra Firme, no Dia Internacional da Mulher, e aqui representação de lideranças comunitárias de vários pontos de memória do Brasil, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Vitória e outros locais. E aqui a Ana Carla fazendo esse curso, que é o Análise da Qualidade do Pescado,
que foi lançado agora 17 de novembro, e esse outro curso aqui, na verdade, é de piscicultura, e que, como diante da pandemia, nós estamos fazendo tudo assim, pela internet, né, para que o público, não só da Terra Firme, como o público em geral, possa participar. E aí nós já tivemos agora, em comemoração, né, os 10 anos, o Memorarte, em que começou dia 1º, foi até dia 4. Dia 1º foi uma roda de conversa com alguns representantes dos pontos de memória de outros locais, e aqui nós tivemos um escritor e um desenvolvedor de games do Cripta, falando sobre o gênero do terror na Amazônia, o encontro da literatura com audiovisual, uma palestra aqui sobre a literatura amazônica e a essas palestras que estão acontecendo com os arquitetos tão importantes aqui do Pará, né? Então, foi dia 4 o lançamento, e agora nós vamos lançar mais um com o seu José Freire. E hoje nós estamos com essa oficina, Botânica na Periferia, uma conexão entre os saberes cultural, social e científico, que é do projeto Abraçando os Pontos de Cultura do Pará. E aqui eu encerro falando da importância desse campo de pesquisa com a conselheira Francisca Rosa. E dizer que as pessoas devem se inscrever aqui no nosso canal, o canal do YouTube, né? Em que nós já temos vários vídeos. É só se inscrever, participar, que será uma honra ter vocês como inscritos no nosso canal. Então, você viu o quanto de coisas que dentro do campo de pesquisa foi possível realizar? Você vê a importância do seu trabalho. Eu só quero lhe parabenizar, porque foi muito importante isso, e a comunidade chegou, né? A comunidade adentrou lá no campo de pesquisa. Eles conhecem ali os laboratórios, a biblioteca. Até aproveito aqui para dizer que as pessoas têm que ir lá na biblioteca. A biblioteca ela é aberta ao público. Agora não, gente, agora está fechada por causa da pandemia, o museu continua fechado. Mas o que é importante? Que aquela biblioteca tem riquíssimo material da Amazônia, e que vocês podem ir lá acessar, ficar o dia todo lá. Nascom, que eu mostrei ainda há pouco, aquela foto, lá tem almoço, um preço acessível, e que as pessoas podem ir lá almoçar. Mas, gente, por enquanto está fechado o museu, por conta da pandemia. Mas é um prazer sempre receber o público. E o que é que você achou, professor Zé Freire? Olha, a senhora está me ouvindo bem? Estou. Olha, é o seguinte, as coisas acontecem quando a gente diz assim que as pedras se encontram, né? Eu jamais imaginaria que um dia eu ia participar de uma coisa desse tipo, tão bonita, né? Até porque eu tenho alguma coisa a ver com isso, porque eu pensei no espaço e acho que ele está sendo muito bem usado. Mas tem uma outra parte da história que eu acho que é importante eu fazer essa declaração aqui, porque é importante para o bairro da Terra Firme, e principalmente para mim, porque eu tenho um vínculo com o bairro da Terra Firme, né? Eu entrei na universidade como estudante em 68, em 77, 78, eu coordenei o programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento de Duplicação do Campus, né? E em 80, 81, 82, eu estava na prefeitura do campus, né? Aliás, eu estava no escritório técnico administrativo do campus, né? Quando a universidade ela abriu mão de uma área do lado da Eletronorte para a comunidade da Terra Firme. Então, naquela época, nós fizemos um loteamento, nós construímos uma casa de transição, uma casa que a gente chamava de casa transitória, e as famílias, essa casa transitória era uma casa comprida com vários cômodos, uma cozinha, banheiros no fim, e as famílias elas eram transferidas para essa casa, e a universidade reconstruía nesse terreno do lado da Eletronorte, a universidade construía
as casas, madeira, ajeitava tudo, e esse processo durou mais ou menos muito tempo, né? E depois a universidade entrou também também numa análise várias vezes, junto com a prefeitura e com a CODEM, para regularização daquelas áreas. Não só dessa área, mas de toda aquela área que passou a se chamar do bairro de Terra Firme, né? Então, nós temos a universidade sempre tem uma relação muito grande com essa comunidade, até mesmo pelo Tucunduba, né? Eu lembro que, quando eu já estava na prefeitura do campus, quando o Seixas Lourenço era reitor, isso em 80, eu acho que mais ou menos 80 e tal, já na segunda parte da década de 80, eu recebia muitas solicitações da comunidade de poder conseguir coisas, ônibus da universidade, então coisa que a gente pudesse ajudar, né? A parte também do pessoal da universidade, da área de medicina, né? Da parte jurídica também, né? Foi quando a universidade implantou lá um campo da área jurídica, que passou a dar toda uma consultoria e assessoria de graça para essas comunidades. Também participei da construção do Hospital Betina, né? Que é o hospital que atende toda aquela comunidade do Gomá e da Terra Firme, atende a parte de cabeça, não só daquela comunidade, mas é um hospital de referência aqui na parte de cabeça, né? Então, a minha vida, eu diria, na universidade, ela sempre foi ligada à Terra Firme. Não só porque eu passava por lá todo dia, eu morava perto da 1º de dezembro, e todo dia, para ir para a universidade, eu passava pela Embrapa, pelo campo de pesquisa do CNPq, pela UFRA, para chegar na Embrapa. Passava pela Eletronorte, passava pelo conjunto, que até lá na universidade a gente dava nome para as ruas, e a gente chamava as ruas com os nomes da gente. Olha, aquela rua lá do professor Antônio Boez, aquela lá do Freire, acabou ficando a coisa por aí. Mas foi um período excelente na minha vida, nunca tivemos nenhum atrito, nenhum problema de atrito com aquela população. Eu lembro que o reitor da universidade, isso é importante registrar, que fez esse elo todo na época, inclusive foi era o professor Daniel Coelho de Souza. Foi o professor Daniel, na época dele, que houve esse trabalho de implantação, porque nós tivemos alguns problemas no campo, então foi nessa época que houve isso. Não houve nunca nenhum atrito, né? Eu até hoje ainda tenho amigos que moram lá, que eu mudei a casa, né? Então, é muito bom ouvir isso. E, mais uma vez, a coincidência, né? Quem diria que eu voltaria um dia a falar nas coisas que aconteceram lá em 85, né? Então, eu me sinto muito feliz e tem, Marcos, à sua disposição para lhe ajudar no que a senhora também, o pessoal da Terra. Obrigada. Olha, eu quero isso. Eu quero que você deixe uma mensagem agora, porque eles vão ver. A dona Chicona, a Chiquinha, foram dessa época, acho que elas lutaram muito para ter a posse de terra, né? Então, eu quero que você deixe uma mensagem para eles, não só para a Chiquinha, para o Batista, para o Zé Maria, mas de uma maneira geral para a população paraense, né? E até o pessoal de fora que vai nos assistir. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles, assim, dessa parte mesmo abra o seu coração aqui para a gente. Olha, a mensagem que eu deixo é uma mensagem que vem, em primeiro lugar, uma mensagem atual hoje, quer dizer, uma mensagem de saúde para todos, né? Que todos possam ter saúde, poder sair dessa pandemia, né? Recuperado, que todos possamos esquecer o momento. Todos nós tivemos perdas, né? Nessa pandemia, perdemos entes queridos, né? Aqui mesmo a nossa família tiveram perdas importantes e muito sentidas, né? Então, a primeira mensagem é essa, do ponto de vista da saúde. A segunda é uma mensagem de esperança. Esperança porque eu vi, naquele período que a universidade trabalhou junto com a comunidade para implantar aquela área do lado do Eletronorte, né? Que era uma área ruim, que foi desmatada, foi parte aterrada, foram feitas as ruas, foram montadas as casas, né? Então, eu participei da vida de várias pessoas que não tinham nada, de repente passaram a ter um local para morar, passaram a ter uma casa, né? Uma cobertura,
a universidade ajudou muitas vezes, porque a gente comprava muito material, pernamanca, tábua, ripa, telha de barro, né, para ir podendo ajudar a montar, porque tinham famílias que moravam num cômodo só, né, e, de repente, a gente propiciava um terreno. Não, a universidade não brigou em nenhum momento pela posse daquela área era da universidade, né? Inclusive porque ela foi desapropriada toda para o fim de ensino e pesquisa e passou a ser usada como fim de habitação, e a própria Procuradoria da Universidade passou a defender juridicamente o direito dessa mudança, né? Porque várias vezes surgiram conversas de que a comunidade não podia ficar lá, porque aquilo era uma área de ensino e pesquisa, né? E nós, na universidade, achávamos que não. A universidade não estava usando aquela área, não ia usar tão cedo, e aquela área precisava ter uma destinação nobre, que foi o que ela teve. Então, a minha mensagem é de esperança, porque eu vi essa esperança acontecer naquele período. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. Nós que agradecemos a sua gentileza, sabe, assim, o seu jeito tão legal de ser. Muito grata mesmo pelo carinho, e eu tenho certeza que o pessoal da Terra Firme vai agradecer a sua fala, e eu vou mostrar com muito cuidado para eles verem como é que foi isso, né? Como é que foi essa construção. E eu lembro que no Centro Comunitário Bom Jesus tinha essa parte jurídica da Federal. Eu estou desde essa época lá, então eu sempre digo que eu estou envelhecendo junto com o pessoal da Terra Firme. Então, muito obrigada e fique com Deus, tá? Saúde também. Então, nós queremos pedir para que as pessoas se inscrevam aqui no canal do Ponto de Memória do Bairro da Terra Firme e mandem perguntas para o nosso convidado José Freire. Deem o like lá para a gente, que é muito importante que a comunidade conheça o trabalho do Ponto de Memória.